Mas acho que a gente evoluiu, sabe? A gente tem que se orgulhar do estádio, que é do Grêmio, sim, né? Lá é a arena do Grêmio, né? O que a gente cedeu foi a administração, né? E sempre quando se fala em comprar, eu gosto de esclarecer, tá bom, a gente vai comprar, vai pegar isso aqui, vai fazer o que com isso? Qual era a ideia da atual gestão? É passar para outra empresa. Então, pô, continua sendo a mesma coisa, para ver como é do Grêmio mesmo a arena. Eu, bem lembrado, isso é uma coisa que já dá até para assim, para me comprometer, né? Porque eu tenho escutado muito aí nessas nossas andanças pelo interior, de como sofrem, né? Essa galera que chega, tem que estacionar o ônibus longe, o jogo às vezes é tarde, caminhar até lá sem iluminação. Prometo aqui que jamais terei um cargo público desses. E sou contra isso. E acho que muito do que acontece, né? Muito do discurso era porque se almejava um cargo lá na frente, inclusive esse com a Arena, viu? Isso é um discurso bacana pra torcida, né? Vamos comprar. E na verdade, só quem saiu aí prejudicado desse discurso foi o próprio Grêmio. Papo Copeiro, o podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. Fala, gurizada, vamos para mais um Papo Copeiro. Dessa vez a gente vai entrevistar Alberto Guerra, candidato à presidência do Grêmio. Tudo certo, Alberto Guerra? Tudo certo, prazer estar aqui com vocês, do Papo Gremista. Papo Copeiro. Papo Copeiro. Papo Copeiro, perdão, desculpa. Não tem problema. Satisfação estar aqui, falar de Grêmio, é a nossa paixão, né? O que nos move, o que nos faz acordar. Então vamos lá, vamos falar um pouco de Grêmio. Para nós é uma satisfação enorme, né, Alberto Guerra? Então é o seguinte, eu queria entender como é que começou a tua ligação com o Grêmio e por que tu quer ser presidente. Vamos fazer uma linha do tempo aí pra gente entender por que a gente vai votar ou não em ti. Sabe que esse tempo me perguntaram quando é que o Grêmio entrou na minha vida, e eu fiquei pensando assim, acho que o Grêmio é a minha vida, né? Eu não me lembro de viver sem estar no Grêmio, né? Até emocionante, assim, o meu pai nos anos 70, vocês talvez não saibam, mas existiam piscinas no Olímpico ali atrás, né? Onde tinha os camarotes, entrada dos camarotes tinha uma piscina, e o máximo que meu pai foi diretor de piscina, eu me deito nele, me arrio, né? E ele brinca, né? Queria lá ver as meninas lá na piscina, mas ali nesse convívio dele, são minhas primeiras lembranças de estar no colo, de às vezes, de uma ou outra vez, né, sentir o cheiro do éter no vestiário, de vir um jogador, então meu pai levar lá, como a gente faz hoje com os nossos filhos, né, pra receber um carinho de um jogador. Ele conta, eu não me lembro, o aniversário de 2 anos foi no Ovelhão. O Ovelhão era aquela churrasqueira que tinha do lado do campo suplementar no Olímpico, né. E, bom, posteriormente, lá com 15, 16 anos, participei de torcida organizada, né? Eu ia sábado cortar o papel picado, né? Pra jogar no domingo, né? Minha família achava que eu era louco, né? Porque eu pegava lá um T2ão, um T2, andava 1 hora de ônibus, descia, caminhava quantas quadras ou pra pegar ou pra descer ou pra voltar, né? Pra preparar o jogo do dia seguinte, né? Na torcida organizada tinha que chegar 1 hora antes dentro do estádio, já tinha que entrar 1 hora antes, né? Então, assim, aí parei para fazer cursinho, né? E com 17 anos ali. E mas continuei indo nos jogos até que em 95, nem formado eu era, né? Eu atuo, né? Me formei em Direito, sou advogado, atuo na área de propriedade intelectual, trabalho com marcas, assim, e o Grêmio teve um problema nessa área e chegaram em nós, né? E aí o meu irmão entrou em 93, ficou ali 2 anos, quando ele foi estudar fora eu entrei no lugar dele, então em 95... nem formado eu era ainda, e desde lá eu tô até hoje, faz 27 anos, né? Tenho 48, então assim, mais da metade, eu tenho mais tempo de Grêmio do que não de Grêmio, de vida, né? Então assim, fui diretor jurídico, fui vice-presidente jurídico em 2009, fui 2 vezes diretor de futebol e 2 vezes vice-presidente de futebol também, né? Então são 3 anos e meio de experiência dentro de um vestiário, né? Que com a minha, né?
Ao mesmo tempo, acho que eu represento uma novidade, né, por ser novo, por ter uma energia, né, por estar representando uma galera também aí que tá no Grêmio há algum tempo, mas nunca teve protagonismo, né? E aliando um pouco de experiência, né? De conhecer os gabinetes, conhecer como as coisas funcionam. E já ter passado 3 anos e meio, apesar da pouca idade se comparado com quem quer concorrer aí a presidente. Não só quem está concorrendo, mas ultimamente quem tentou concorrer no passado, né? Uhum. Tá certo. E dos jogadores do atual elenco, quais deles tu acha que seria interessante de renovar? Esse daqui eu consigo manter no elenco. Noteg, eu não posso aqui falar em nomes, né? Eu estaria sendo antiético, estaria sendo desrespeitoso com isso, né? Eu costumo dizer o seguinte: eu respeito todo mundo que veste essa camiseta do Grêmio. Por pior que ele esteja indo dentro do campo, a gente no mínimo tem que ter respeito. Ele está tentando dar o melhor, não está conseguindo. Talvez não seja nem culpa dele, né? Culpa de um futebol é um esporte coletivo, né? Né? Tem também problemas do próprio clube em dar umas melhores condições para que se desenvolva o trabalho, né? Esse momento do Grêmio não favorece. Agora, o que eu posso dizer é que o grupo precisa de uma reformulação, né? O grupo precisa se rejuvenescer um pouco, né? Precisa dar precisam de jogadores assim, que eu falo muito no binômio, né? Bons tecnicamente e comprometidos, né? Então, assim, isso serve para todas as áreas do Grêmio, desde o marketing, do quadro social, do jurídico, ou fora dentro do campo, né? Não basta ser bom, tem que ser comprometido. E já é uma discussão que até, né, posso até engatar aqui, que às vezes a gente vê assim, jogador da base ou não da base, não interessa, ele tem que ser bom e comprometido. Tem muito jogador bom que não é comprometido, e tem muito jogador às vezes até comprometido demais e que tecnicamente deixa a desejar, né? Mas todo jogador que tem essas duas características, sejam eles da base ou não, né? Eles são nossos ídolos, né? A gente pode pegar aí, que não é da base, Kahneman, Jeromel, Maicon, Edilson, né? Como pode pegar também Cebolinha, né? Arthur, Luan, Pedro Rocha, que eram bons, né? São bons, né? E eram muito comprometidos com a causa do Grêmio. Tá certo. Até o senhor citou... Senhor não, pelo amor de Deus. Senhor não! Deto, Guerra. Tá certo. Senhor não, né? Pelo amor, senhor tá no céu. Tu falou que quer rejuvenescer o time do Grêmio, né? Isso. Quando tu fala em rejuvenescer, então, tu não contrataria jogadores de idades superiores? Não quer dizer isso. O rejuvenescer numa média, né? Eu acho que a gente precisa de jogadores experientes. Nós temos, né? O próprio Jeromel, o próprio Kahneman, né? Que já me manifestei aí que eu gostaria de... Né? Quem não gostaria de contar com os dois, né? Mas acho que de uma maneira geral, como grupo, como média de idade, sim, né? Então que a gente não pode ter só jovens. Entendi. Talvez essa foi uma das causas lá atrás que a gente chegou onde chegou, né? E também não pode ter só gente com uma idade mais avançada, porque daí a gente perde intensidade, né? E ontem a gente mais ou menos viu isso em campo. O Grêmio troca muito passe, muito mais pelo que eu estava vendo os números, até o dobro do nosso adversário, mas não chega, ou chega muito, muito lentamente ao ataque, né? Então eu entendo que rejuvenescer é uma das características que a gente tem que buscar no ano que vem. Falando em rejuvenescer, né? A torcida pega bastante no pé, eu inclusive do Diogo Barbosa, alguns jogadores aí que né, não estão satisfazendo o torcedor. Então, e a gente tem jogadores da base. O Grêmio, nesses últimos anos, a base praticamente salvou até, porque eu acho que o Grêmio não soube contratar. O Grêmio teve o superávit que o presidente falava e tudo mais, mas na hora de contratar, contratou errado. E aí, por isso que a gente acredita que a gente acumulou esse monte de dívida. O que sempre salvou o Grêmio foi a base. Tem o Cuiabano, que é um bom jogador, que está na seleção de base, sim. Lucas Cauã. E na tua gestão, tu pretende fortalecer? Eu acho a base fundamental para um clube como o Grêmio, né? A gente, historicamente, não é de hoje, o Grêmio é formador e é vendedor, né? E se pegar o histórico, qual foi a maior contratação da história do Grêmio?
Quanto o Grêmio gastou em termos de dinheiro? A maior contratação na história do Grêmio é 4 milhões de dólares, talvez um pouco mais ali. Quer dizer, o Grêmio não é um clube que vai lá e gasta 10, 15. O Flamengo pagou 15 pelo Pedro, né? E podemos falar de outros jogadores. O Grêmio nunca chegou nem perto disso. Então, a nossa característica é formar, e sempre foi de pegar jogadores, talvez, numa má fase, né? Porque se ele está numa boa fase num clube grande, nenhum outro clube do Brasil consegue contratar, é muito difícil, né? Se está bem no Palmeiras, ele vai para fora, nem o Flamengo consegue contratar. Se está bem no Corinthians, se está bem no Atlético, então a gente tem que pegar alguém que, né, tem que ter muita criatividade. Então, assim, eu pretendo fortalecer a base, acho a base fundamental nesse processo do clube, se não tenha dúvida. Agora, de novo, falar de nomes, isso não depende de mim, né? Eu sou aqui um candidato a presidente, quero ser e serei, né? mas assim, eu defendo muita pluralidade, eu defendo um vestiário cheio de cabeças pensantes de alto nível, justamente para se dividir essas questões, né? Então não vai ser eu aqui que já vou dizer agora antes de ter esse time montado, né? Então precisa de um executivo de futebol forte, precisa de um gerente de futebol forte, precisa de um coordenador forte, precisa de um auxiliar permanente do clube, né? Forte também, porque agora quando o Renato chegou, quem era o treinador, o auxiliar permanente do clube que passaria para o novo treinador? Não tinha, o Grêmio não tem mais essa figura. Isso para mim é um erro gigantesco. E tu já tá pensando no nome? Já, claro. Já tem. Pode falar ou não pode falar? Claro que não posso falar. Vai que né? Já foi até convidado. Olha aí. Mas assim, então, eu acredito nessa estrutura para daí juntos, né, poder dizer fulano de tal serve, não serve, por que não serve, por que serve, e montar um elenco a partir dessas inteligências, né? Ô Guerra, falando sobre planos, sobre futuro, sobre a gestão do Grêmio, que saudades do Estádio Olímpico eu tenho, Guerra. É inacreditável. É inacreditável. Bons tempos do velho casarão. O que vai acontecer com a arena do Grêmio? O que tu queres? Qual é o teu plano? Tu quer comprar a arena? O que tu queres fazer, Guerra? Boa, eu também tenho muita saudade do velho casarão. Fui criado lá dentro praticamente, né? Assim, mas acho que a gente evoluiu, sabe? A gente tem que se orgulhar do estádio, que é do Grêmio, sim, né? Lá é a arena do Grêmio, né? O que a gente cedeu foi a administração, né? E sempre quando se fala em comprar, eu gosto de esclarecer, tá bom, a gente vai comprar, vai pegar isso aqui, vai fazer o que com isso? Qual era a ideia da atual gestão? Passar para outra empresa. Então, continua sendo a mesma coisa, para ver como é do Grêmio mesmo a arena. Eu sou um daqueles conselheiros, ou agora, né, renunciei para poder me candidatar de novo aí pela minha chapa, mas isso a gente é outro papo. Mas enfim, eu como gremista, enquanto conselheiro estive, sou daqueles que não me convenci de que a compra da arena seria o melhor negócio para o Grêmio, tá? Então eu acho que o negócio agora, eu entendo que é se abraçar com a arena, né? Porque acaba nós torcedores, e eu me coloco nessa condição porque eu vou para a fila, eu vou para o site, eu compro ingresso lá sim, né? É ruim de comprar no site, não aceita um cartão de crédito, eu enfrento a fila, então assim, e conversando com pessoas ligadas a essa questão, né? Ficou muito claro assim, como é que eu vou investir no negócio, sendo no caso a arena, né? Como é que eu vou investir nesse negócio se eu tenho o meu sócio dizendo que vai me comprar toda hora? Né? Como é que eu vou investir botar mais catraca, num software melhor, nos acessos? Se todo dia tem alguém dizendo vou te comprar. Então assim, eles não conseguem... pelo que eu soube, não conseguem fazer um contrato de publicidade estática de 6 meses, porque não sabe se vão ser eles, né? Então, é muito ruim quando a gente tem lá um terreno na praia e o teu vizinho fica dizendo que vai te comprar. E às vezes até tentando, como dizer assim,
desvalorizar o teu terreno, né? Para comprar, barganhar, né? Então, bota o lixo do teu lado, sabe? Então, eu respondendo objetivamente, acho que é a hora de a gente se abraçar, né? Sentar com eles e deixar que eles explorem a arena, fazer um ganha-ganha, e que nós, torcedores, podemos transformar a arena num caldeirão, como era o Olímpico, né? Que tá triste como tá, né? Nossa. Tem várias coisas que podem ser feitas, mas por que fazer, mexer e gastar nisso se tu não sabe se vai ficar lá? Né? A gente não botaria dinheiro num negócio que eu não sei onde se eu vou ficar lá por quanto tempo, né? Sim, sim. Então, eu acho que nesse sentido a gente tem que transformar mesmo. A gente tem que ter esse sentimento de pertencimento à arena. A arena é nossa, a arena é do Grêmio, gente. Então, assim, e vamos melhorar as condições para que a gente possa se transformar na nossa casa de verdade. Mas, ô Guerra, e aquele entorno da arena, aquela polêmica toda, o que tu achas que dá pra acontecer ali? Tem que melhorar ali aquele entorno? Tá uma negociação, é prefeitura, é a arena, é o Grêmio. O que vai assumir esse compromisso? Não, ali tá muito claro, né? Aquilo ali é da arena, isso é uma obrigação contratual, né? Que lá no passado, aliás, era da prefeitura, depois isso foi renegociado, ficou com a OAS, com seus sucessores, né? Depois da recuperação judicial. E esse imbróglio tem que ser resolvido, né? Sob pena também de a gente não entregar a área do Olímpico, né? Essa é a questão. Mas essa assim, eu acho que é uma outra questão além de comprar a arena, né? São duas coisas distintas que às vezes tentam colocar tudo numa discussão só. Quem vai fazer o famoso entorno da arena, né, é a própria arena, né? E a gente tem que se preocupar com o futebol. Agora, quanto mais isso demora, para nós é ruim, né? Porque já está fazendo 10 anos, a gente sofre com a chegada lá, a gente sofre com o jeito que o Olímpico tá, né? A gente passa por lá e está degradando, uma área nobre entre a Zen e o Menino Deus, né? Então, assim, o ideal é que a gente consiga resolver isso quanto antes. E, obviamente, eu estando lá, vou me empenhar para isso. Tem uma outra questão da arena, que daí a gente tem muita dúvida. Porque a gente viu até o caso no Grêmio Cruzeiro, aquela briga generalizada de torcidas, que no Olímpico a gente sabe que acontecia, mas era bem menos, e as torcidas ficavam separadas, né? Tinha geral de um lado, Garra do outro, Máfia de outro, Velha Escola de outro. Isso é com a gestão da arena ou é a gestão do Grêmio para conseguir separar, colocar de repente uma torcida organizada em cada local, liberar instrumento em outro local, banderola em outro local, porque hoje a gente sabe que é só na arquibancada norte que são liberados os instrumentos, bandeirolas, trapos e tudo mais. Tem como fazer alguma coisa para colocar para outro lugar as organizadas? Olha, se eu dissesse que não tem, também eu seria, né, até leviano, assim, mas além de ser uma questão do Grêmio e da arena, é mais importante do que tudo uma questão de Ministério Público hoje em dia e de juizado, né? Hoje tem um TAC que fale sobre isso, então tudo que a gente não quero ser, vocês nunca vão me ver sendo assim eleitoreiro, nem tentando puxar, né, e tentando prometer coisas impossíveis. Desculpa, mas isso passa por analisar esse TAC, né? E qualquer modificação do TAC, nós temos que ter assinatura do Ministério Público e de um juiz que homologue isso. Então o negócio é muito mais, o furo é muito mais lá embaixo, né? Então, é o que a gente sabe pelas informações prestadas, né? A maneira como está organizada, ela foi organizada assim porque Ministério Público, juiz, Grêmio e Arena acharam que era a melhor forma de organizar aquela galera ali. Né? Então, modificar isso, beleza, ele é modificável, só que a gente vai ter que apresentar um plano, né, que sustente que dessa forma é melhor e por que é melhor, né? Aí, se eles concordarem, né, tem que dar contrapartidas, né? Se eles concordarem, a gente pode modificar isso. E no teu ponto de vista, seria melhor separar? Cada um no seu canto? Eu te confesso que eu não tenho ainda uma opinião formada sobre isso, né? Porque, né, existem pessoas que são especialistas em segurança. Esses especialistas em segurança afirmam que o melhor é estar como está, né? Que controlar uma pequena área é melhor do que tu separar e criar diferentes focos depois, né? Então, assim,
de novo, tem que tomar ao pé de todas essas negociações, de todos esses acordos homologados judicialmente com o Ministério Público, e para ver o que pode ser feito, né? Escutar todas as partes, especialistas de segurança. E bebida nos estádios, tu é a favor ou contra? Eu sou a favor porque eu gosto de tomar minha cervejinha. Né? Eu sou a favor porque eu gosto de tomar minha cervejinha. Agora, também entendo que a bebida potencializa muito, né? E a gente, infelizmente, os bons pagam pelos ruins, né? Isso na vida acaba sendo em várias áreas, não só ali, né? Então, eu entendo, né, a proibição, acho que estatisticamente isso baixa mesmo, isso é provado, mas eu gostaria de tomar minha cervejinha no estádio. É que na Esplanada eles vendem, né, com álcool, daí passa a catraca já não faz muito sentido. Esse é o ponto, né? Então, talvez vendendo lá dentro a gente consiga até fazer com que a galera chegue antes, criando ambientes, criando, né? Porque muita gente, uma coisa que também muita gente reclama é que filas antes do jogo, mas também o pessoal faz 5 minutos antes do jogo e querem que não tenha fila, mas também por causa da questão da quer beber até o final, até o último minuto. Até o último gole. Porque se tivesse bebida liberada dentro do estádio, acho que o pessoal já entrava cedo, já ficava bebendo lá dentro, tranquilo. Do jeito que é a arena, né? Tu pode criar ambientes, dependendo dos locais, né? Bacanas, né? Eu já fui em estádio fora do país ali que rolando semifinal, estádio lotado, e um escritório oferecendo inclusive um coquetel, sabe? Então existem restaurantes, né, dentro com vista para o campo, dá para fazer muita coisa legal assim, verdade, né? Que atrairia parte da torcida já para dentro, evitaria filas, né? Mas enfim, é algo eu acho que mais cedo ou mais tarde eles vão liberar de novo isso, até porque na Copa do Mundo liberaram, né? Que são dos grandes patrocinadores, né? Liberaram. Mas na América, na Copa América, só na Copa América não. Fizeram uma exceção ali, então acaba sendo, como a gente tá falando aqui, um pouco tapar o sol com a peneira, né? Quer dizer, tu toma ali na esplanada e 10 metros para dentro não pode, né? E é só aqui no Sul, se eu não me engano, né? Porque... eu acho que sim, agora... Porque no resto do país eu acho que já tá liberado. Já liberaram de novo, exatamente. Isso aí é uma coisa que parte dos clubes de pedirem, ou é o Ministério Público? Isso é legislação. Né? Isso é lei, né? Isso é lei. E agora mudando um pouco de assunto, sobre os clubes virarem SAF. Tu tem uma opinião formada sobre isso? Assim, de pronto eu diria, eu não quero vender o Grêmio, né? Óbvio que não. Eu gosto de ser o clube, né, da gente, sócio, montar, e o Grêmio é formado por gente como a gente que se uniu. Talvez sejamos bem diferentes, mas uma coisa nos une, que é o Grêmio e esse amor. Isso eu acho fantástico, né? A proporção que o Grêmio tomou aqui numa cidade como Porto Alegre, né? Agora, a gente entre não gostar de SAF e gostar de SAF, eu acho que existem muitas possibilidades aqui dentro, entende? Então, assim, não é essa dicotomia, essa grenalização, até sim ou não, né? Então, talvez ali um sistema alemão no futuro, né? Que é aquele de 49%, aí injetar dinheiro. Mas o Grêmio teve a sua SAF aí nos últimos anos, né? Vendeu tanto jogador que teve uma SAF. Dinheiro não é tudo, né? Dinheiro não é a solução de todos os problemas. E eu costumo dizer o seguinte: primeiro, não vamos vender o Grêmio em baixa, né? O Grêmio está em baixa agora. O Cruzeiro precisou... Quem entrou na SAF, a SAF foi criada para clubes que estavam em estado falimentar, Botafogo, Cruzeiro, né? Então eles venderam, o Cruzeiro vendeu, no caso, né, por 400 milhões, 100% do clube. E o Atlético Paranaense, que com todo respeito, está fazendo um excelente trabalho, mas, né, não dá para comparar com o Cruzeiro, com tamanho de torcida, com títulos, com representatividade, né? O Atlético Paranaense está negociando 49% por 2 bi. Olha a diferença de estar bem, de vender em alta, de estar bem organizado, né? Então é isso, a gente tem que só ter atenção aí que em determinado momento a gente pode ter um gap, né? A gente não
o Grêmio não ter a SAF, a gente pegar clubes médios que tenham, como o Atlético Paranaense, como o Bahia, que tá para entrar também, tá para vender, o América Mineiro tá negociando. Esses clubes vão ter uma injeção de dinheiro. E por um determinado período, talvez eles se tornem mais atrativos do que o Grêmio. Então a gente passa... Entende? Quando a gente entra no campeonato e acha que é maior do que esse clube é maior, aquele... Opa, para aí, durante uns 2, 3 anos aí, até a questão equiparar, eles vão ter mais dinheiro do que a gente, né? E jogador bom vai aonde paga melhor. Isso é... Então a gente tem que ter muita atenção. Isso não quer dizer que a gente vai sair correndo, que a gente vai vender, mas a gente tem que entender o processo, né? Se não quiser vender. E hoje no futebol brasileiro, tu acha que deveria ter um fair play financeiro? Olha, não tenha dúvida, né? Acho que sim. Acho que isso pode funcionar, mas eu acho que na Europa, especialmente na Espanha, acho que na Espanha aqui, né, colocaram, porque era o Barcelona e Real. E até para saber de onde vem o dinheiro, né? Que dinheiro é esse também, não ter lavagem. Isso é bem importante. Né? Legal que tu falou sobre a questão, tipo, beleza, se um dia a gente for vender o Grêmio, quando o Grêmio estiver bem, porque existe uma teoria da conspiração na internet que estão querendo, né, fazer o Grêmio ficar tão mal para vender barato. Então, claro, teoria da conspiração de internet, claro. Mas é legal isso é interessante, porque vamos fazer o Grêmio ficar forte se um dia realmente para vender o Grêmio no valor que ele merece. É por isso que a gente acredita, e essa é a base do nosso projeto, de quem tá aí, né, que me convidaram a liderar até assim, da alta profissionalização, né? Porque quando a gente profissionaliza em todos os setores e passa para fora, que é uma empresa que está funcionando, uma empresa séria e que traz retorno para o investidor, aí ele vem querer investir no clube, né? E aí de várias formas, não necessariamente numa SAF, né? Mas aí fica mais fácil de vender patrocínio, de vender naming rights, de vender... Como é que alguém vai querer botar naming rights nessa briga da Arena com o Grêmio? Qual é a segurança jurídica? Né? Como é que a gente vai vender o espaço? Né? A gente estava conversando. Então, assim, a ideia é essa: é profissionalizar em todos os setores para passar essa credibilidade para o mercado, para que os investimentos retornem. Legal. Pô, Guerra, dá licença, né? Pô, tô aqui atuando no Grêmio. E, Guerra, é o seguinte: tu sabe que eu sou um grande treinador, tá certo? E eu queria ver contigo, Guerra, se você vai contar comigo ano que vem. De cara a cara. Por que não? Eu que te trouxe a primeira vez. Olha aí, ó. Eu que te trouxe lá em 2010. Eu queria saber como é que nós vamos planejar isso aí, né? Vamos terminar a entrevista aqui, já vou te passar uns nomes, já me passa os teus, vamos ver como vamos trocar figurinha, né? Vamos trocar figurinha, jogar futebol. Porque a ideia minha é fazer o Grêmio jogar o melhor futebol do Brasil. Pode ter certeza disso. Eu sou um grande treinador. Eu sou melhor que o Cristiano Ronaldo. Pode ter certeza disso. Eu acho mesmo, o Renato é um excelente treinador, né? Lá quando a gente buscou em 2010, não sei se você se lembra, sou mais jovem que eu, mas 80% da empresa dizia que não era treinador, né? Apesar de 10 anos de carreira, de ter ganho Copa do Brasil, final de Libertadores, temos feito um grande trabalho no Vasco, e no Grêmio, pegou na zona do rebaixamento e botou em quarto lugar em praticamente um turno. Ganhamos o segundo turno, né? Era um troféuzinho, como é que se diz, enfim, simbólico, né, que dava, uma revista dava lá, então a gente ganhou o segundo turno de 2010, depois ele voltou em 2013 e foi vice-campeão brasileiro com um time bem limitado, né? Me lembro, acho que era o Ramiro na lateral direita, Bressan, ainda tinha no ataque Lucas Coelho e Mamute, né? Então assim, o time chegou de vice-campeão brasileiro, depois quando voltou a terceira vez, ganhou todos os títulos. Aí, claro, teve uma pequena queda, mas o que é uma pequena queda? 2 semifinais de Libertadores, né, gente? Não é pouca coisa isso, por mais que a gente tenha tomado lá o 5-0, né, entre os 4 melhores times da América.
Então acho que às vezes eu vejo ainda, eu não entendo porque um certo ranço de parte, né, da torcida, quando o Renato sempre que veio ele traz um alto astral, né, viu? Anunciaram o nome dele, 50 mil pessoas contra o Vasco, né, e a alegria que a gente vê desde os funcionários, dos jogadores, no vestiário, é impressionante a energia que ele traz, além de ser, sim, um bom treinador. Acredita que tem um pouco a ver com política, esse lance de uma parte da torcida odiar o Renato e outra odiar o Roger? Tem de novo essa dicotomia, essa granalização, esse sim e não, né? O Roger é um baita treinador, né? Só que como vários outros, às vezes vai bem, às vezes vai mal. O Renato ainda tem, acho mais bem, né, nesse caso, no histórico, mas o Roger é um excelente treinador, né, fez um bom trabalho na primeira passagem, até fez parte nesse ano ali, quando ficou um tempão invicto, ainda que não tenha muito desempenho, né, depois realmente caiu, isso tem que trocar, paciência, isso faz parte do futebol, mas é que o Renato é muito forte, né. Então, assim, as pessoas, uns querem disputar beleza com ele, querem disputar... Não querem mandar e sabem que com ele daqui a pouco é mais difícil, não conseguem, não sabem lidar, né? Então eu acho que essa é e próprios colegas de vocês, assim, de imprensa, né? Porque falar mal do Renato tem uma reação muito maior do que falar mal de qualquer outro certeza. Contra eles. Então, ter ele aqui é quase que amordaçar, né? Então, acho que é por aí, assim. Ô Guerra, é que eu calo muito repórter, que é muita cornetinha. E eu calo eles com o meu trabalho. Pode ter certeza disso. Tá certo? Eles ficam falando muita coisinha aí. Renato, essa semana até o D'Alessandro admitiu que tu é maior que ele. Eu sou um grande treinador. O único treinador que foi campeão como jogador e como treinador brasileiro. É verdade. É isso aí, o grande Renatão. Existe também uma pequena, eu acho que é pequena, mas existe uma possibilidade até o Renato é um nome para a seleção brasileira, né? Sem dúvida, né? Porque se a gente não for pegar um treinador estrangeiro entre treinadores brasileiros, eu acho que o Renato é o principal. E eu acho que ninguém como ele sabe lidar com essas feras assim como, né, de seleção brasileira, que é tudo, né, tudo craque nas suas equipes, né? E tem que ter um belo administrador de grupo ali, né? E o Renato faz isso magistralmente. Imagina o Renato comandando Neymar e mais 10, pode ter certeza. Não encostem na Carolzinha, só isso. Tudo tem limite. Folgado. Não, então, digamos que o Renato, que é o sonho dele, então torço por ele também, que ele assuma a seleção brasileira, né? Sim. E aí, tu pensa em contratar um treinador estrangeiro também? Como é que tu imagina o mercado? Eu vou te responder como no início da nossa conversa aqui, né? Sendo bom e comprometido, se ele é da Eslovênia, se ele é gaúcho, carioca, não sabe? A gente tem que encontrar um nome que se encaixe nesse perfil que a gente, né, vai querer de time, de clube, e ele pode ser da onde for. Né? Eu só acho também, e aqui veja bem, não sou contra treinador estrangeiro, mas a gente teve a experiência aqui do lado, né? Quando tu tem que ir pro estádio usando o Waze, né? Entende? É que não a gente não tem essa cultura. Fala, Renatinho. Não, é o seguinte, eu ia comentar, claro, o choppzinho tem que ter no estádio também, pô. Com certeza. Mas eu ia comentar contigo que quem sabe não precisa ir pra Europa. Eu já sei, tá no meu DNA. Quem sabe não precisa ir pra Europa estudar. Ele decorou todos os... É igual. E o Gabeira? Fala do Gabeira. Pô, o Gabeira às vezes dá uma viajada, né? Surfa em outras ondas. Gabeira, tamo junto.
Folgado, você fala. Boa, aqui a gente tava falando agora, já até me perdi aqui. Treinador estrangeiro. Isso, assim. Aqui, Do Waze, tá falando do Waze. do Waze. Tá? É que assim, o futebol ele não tem muito tempo, né? Nós aqui conversamos de futebol, se a gente falar no time do Goiás, a gente vai falar nos 10 caras que a gente se lembra daqui. A gente falar no Avaí, a gente falar no Flamengo, então a gente sabe o time de cor, né? Do Palmeiras, Então, pode parecer a gente não valorizar isso aqui, né? Mas quando pega um treinador que tá lá no interior da Argentina, num time, e traz pra cá, até ele saber quem são os jogadores do próprio plantel dele, ele não sabe como o jogador... A gente sabe aqui, vamos falar de novo da gente primeiro, qual é o time de base que o jogador se formou, algumas características na formação, quando ele foi lançado, os clubes que ele passou para ter chegado nesse momento. Quando tu traz um cara assim de fora, ele não sabe nem do teu próprio time. Quem é o tal do Pedro Lucas aqui, como é que surgiu, qual é a característica dele, né? Enfim, ainda mais dos adversários. Até ele tomar conhecimento disso, olha, se ele for um cara fora de série, isso leva 3 meses. Tá? Futebol a gente não tem 3 meses. E a gente viu aqui do lado, né, com o Ramírez, com o Medina, que né, eles vão tentando, parece tudo que ele tenta, parece um absurdo, mas é que né, não conhece, ele tá se baseando naquilo que está vindo no treinamento, não só do histórico. A gente carrega o histórico, né, e sabe, e às vezes não arrisca uma determinada mudança tão drástica em botar numa outra posição, que a gente sabe do histórico dele. E esse é o único problema que eu vejo do treinador que vem completamente de fora. Aqui a gente não tem tempo, né? Se a gente tivesse uma outra cultura de deixar o cara trabalhar 1 ano para depois, né? Mas não, perdeu 3 jogos, vocês mesmos vão estar querendo mandar ele embora, né? Xingando ele de tudo, né? Então é complicado isso, assim. Hoje a gente entendeu que o número 1 então é o Renato. Caso... Já tá aí também, né? Já tá aí, é o número 1. Caso ele saia, não renove. Tem muito treinador bom. Mas você já tem algum nome em mente? Eu diria que eu tenho alguns que eu gosto, né? Que a gente acompanha, né? Tem alguns que eu gosto e a questão daí é de, né? De sentar e ver se, né, tá disponível, se não tá disponível, se quer vir, quanto custa, também tem tudo isso. Claro. Né? Mas o mais importante é buscar perfil, né? Isso, acho que mais do que nome é um perfil. Ô, Guerra, é o seguinte, é só botar uma quadra de futebol lá no Deville, tá tudo certo. E trazer um contratinho, a gente assina e já fica aí. Boa. E o Chopinho também. Botar uma maquininha da Brahma ali do lado da quadrinha. Pô, com certeza. Maravilhoso. Tá perfeito. Pena que não dá pra trazer o calor do Rio de Janeiro pra Porto Alegre. Vai jogar de luva? Faz parte. Ô, Guerra. Muito bom. Em relação até, mudando um pouquinho, a torcida do interior. O pessoal, eu perguntei, o que vocês querem que eu pergunte pro Guerra? E o pessoal do interior sempre, o que ele pode nos trazer de facilidades e tal, porque a gente vem de fora e tudo mais. Tu tem algumas propostas? Tenho sim, bem lembrado. Isso é uma coisa que já dá até para me comprometer, né? Porque eu tenho escutado muito aí nessas nossas andanças pelo interior, de como sofrem, né? Essa galera que chega, tem que estacionar o ônibus longe, o jogo às vezes é tarde, caminhar até lá sem iluminação. As viagens são longas, às vezes não tem um banheiro, não tem né, para receber bem essa galera, né? Então a gente está vendo aí uma área para que os ônibus possam estacionar e que a gente faça ali, né, uma estrutura mínima, banheiros, nem que seja um químico no começo, mas que a galera mais perto do estádio, iluminado para que possa acessar o estádio, se vai na loja poder largar no ônibus a sua compra antes de entrar, né? E quem sabe até umas mini churrasqueirinhas, assim, que é fácil para que a galera que chegue cedo e gosta de fazer a sua carninha. A ideia disso é receber bem, né? Essa relação com a torcida. A gente pretende aumentar isso, ver das possibilidades no entorno da arena, mas eu acho que eu já me comprometeria que com uns 30 ônibus a gente consegue resolver o problema, sem grandes obras, sem grandes investimentos,
E para jogos assim, pequenos, médios, assim, acho que é um número bom. Claro que nos grandes vem mais de 100 ônibus, né? E aí é difícil também. Mas eu acho que cabe ao Grêmio, aí sim, aí a gente estava falando de entorno da arena, tem certas coisas que a gente pode fazer mesmo, né? Usar esses movimentos do Grêmio, também canalizar essa energia para o entorno, para a comunidade. Que eu acho que todo mundo, nós 4 aqui fomos já a Buenos Aires, lá ver o Caminito do Boca. Se alguém já foi lá, ainda não. Ainda não. Mas enfim, porque é mais perto, nem chutei lá pra longe as viagens. Mas enfim, ali é um lugar muito parecido com o Humaitá, só que é pintadinho de azul e amarelo e ouro, né? Assim, o Caminito do Boca, um negócio turístico e por que não fazer abraçar aquela comunidade, né? Pintar e transformar no local do Grêmio. Isso a gente pode fazer, né? Abraçando a comunidade, usando a energia de tantos movimentos de gente que quer ajudar. Talvez vocês não saibam, ali perto, dentro do Humaitá, existe uma praça chamada Fábio Koff, vocês sabiam? Não sabia. Tá abandonada, cara. É uma praça abandonada. Tá jogada assim, quer dizer, por que não abraçar ela, né? E usar também, inclusive, como ponto de apoio na hora dos jogos. A galera vai pra lá, faz o churrasquinho antes de... Né? São coisas simples que talvez não despendam nem de dinheiro do clube, e sim da galera que quer ajudar mesmo. Isso é ajudar o Grêmio fazendo isso, né? Falta um carinho pra quem é de fora, né? Carinho. Porque imagina o cara, agora o cara vai lá, viaja, o cara mora, sei lá, em Santa Maria, viaja, vai ver Grêmio e River, aí o Bressan dá aquela... E aí volta uma chuva do caramba. Coitado desse cara. Eu moro em Canoas ainda, já fiquei Imagina esse cara que vai pegar depois 4 horas de viagem. Eu acho que falta isso, né? Acho que isso minimiza, né? Se acontecer isso de novo, não vai ser carinho que vai poupar a crítica e a pancadaria, né? Mas de qualquer forma, a gente tem que entender também que o futebol é um grande negócio, é um business. Apesar da paixão que a gente tem pelo Grêmio, a gente tem que também tratar como cliente também, né? Não é uma relação, a relação de associado não, é um cliente, mas assim, para que consuma, né, mais o Grêmio, de outras maneiras, produtos, se sinta em casa, que tenha uma boa experiência, essa é a palavra que uso. Tendo uma boa experiência, retorna, indica, cria isso, cria um hábito, né, de ir na arena, que é que é muito legal, né, de passar o dia lá. Eu sou um dos que vou cedo pro estádio, né, chego 10 da manhã, né, vou ali para aquelas casinhas, a gente tem uma alugada lá com a minha galera, faz o churrasquinho na frente, enche os tubos. Aí como já chega... Agora não vai dar mais, né? Por isso eu tenho que aproveitar e tem mais alguns joguinhos aí pra... Porque a nossa arena é tão linda, né? Eu tive a oportunidade também, tu falou de fora, eu morei em Portugal um tempo e conheci os... Cara, nossa arena é muito mais bonita que vários estádios da Europa. Exatamente. Vários estádios da Europa. Privado no Brasil não tem estádio melhor, né? Talvez até público, mas aí tô falando, tem Maracanã, tem esses lá de Brasília e do Pantanal gastaram, das dunas também gastaram bilhões, né? Mas assim, privado, eu não tenho dúvida que é o mais bonito, que é o melhor, e vou dizer mais, até maior do que a nossa cidade comportaria, para uma cidade, mesmo a grande Porto Alegre, né? Com Canoas, em Porto Alegre, Esteio, até Novo Hamburgo, vamos botar ali. Tu pegar o estádio do Corinthians em São Paulo, né, é menor da capacidade, né, é até pequeno, mas assim, a gente consegue lotar mesmo a arena 2, 3 vezes por ano, né? Então a gente tem um baita de um equipamento lindo, um dos mais belos aí da América Latina, se não o mais belo. Então tem que aproveitar e usar da melhor forma possível. Até porque a nossa torcida é mais fiel do Brasil, segundo pesquisa, então temos que valorizar. A gente já sabia, né? A gente já sabia, né? Agora é só comprovou. Mais fanática, né?
O Guerra, aqui é o professor, tá certo? Eu queria falar contigo o seguinte. Como é que faz pra criar um projeto? Aliás, se você precisar de media training, de manager, onde é o meu trabalho, tá certo? Vou estar à sua disposição aí, tá certo? Porque, tá tudo muito caro aqui nos países, pô. Eles têm que trabalhar, fazer uma consistência. E como é que é concorrer com o Flamengo e Palmeiras? Porque eles têm grana. E eu tentei fazer uma super máquina tricolor e não deu certo. Lembra aquele time, acho lá? O time da Paraginho, o Ellen, que é o... meu genro, né? O Erlen tu gosta muito, né? Onde vai tu leva? É impressionante. Eu tentei trazer o Maldonado pra fazer a volante e a lateral, mas não deu certo. Vocês não deliberaram lá, pô. Sacanagem. Não é o casado com a tua filha? Eu não sei, pô. A família Lucha é muito grande, tá certo? Continua fazendo as unhas, Lucha? Pô, minha manicure, pô. Deixa o molho aí, né, pô. Vamos deixar eu a ficha aí, senão você vai me comprometer aí, pô. Pô, sacanagem. Tá certo. Mas qual é o seu principal projeto? Porque tu sabe, né? Assim, quando eu chego nos clubes, eu tenho projeto. Qual é o seu principal projeto para 2023? Assim, eu diria que de uma forma geral, né? É levar essa profissionalização em todos os setores, né? E sempre usando esse comprometimento e ser bom naquilo que faz. Se a gente falar de futebol, eu acho que ali a novidade é a criação do gerente de futebol e do coordenador técnico, são cargos que não existem ainda, mas preencher, né? Eu acho que o Grêmio, ao longo do tempo, ele foi desprofissionalizando, tirando pessoas de qualidade dentro do vestiário e acreditando que trazendo um Douglas Costa resolveria a questão, né? E ainda dentro do futebol, o Grêmio ficou para trás no que se refere a investimentos em infraestrutura. Infelizmente, assim, até me dá vergonha de dizer que o Grêmio não pode dar treino em 2 turnos, porque o Grêmio não tem onde deixar os atletas profissionais esticar as pernas, né? Quando se treina em 2 turnos, o descanso ele é treino, né? É o pijama training do... Pô, claro. Então, assim, precisa que eles treinem de manhã, tu dá alimentação, eles descansam e voltam para um treino à tarde, né? O descanso ali é fundamental. Então, o Grêmio não tem um local para colocar os atletas, né? Então é obrigado a liberar. E quando a gente tem os atletas ali em 2 turnos, tu controla a alimentação, tu pode controlar o shake, tu controla o treino, tu controla inclusive eventualmente até o sono, né? Se eles dormirem e descansarem. E o que acontece não, tem que liberar, e aí cada jogador faz o que quer. Uns vão festear, o outro aqui, Canoas tá na moda, inclusive. Tá na moda, exatamente. Outros, pouco tu sabe. Outros vão treinar por sua conta e risco, e aí... E tu sabe, a lesão muscular se dá por 2 razões, ou porque tu treina demais ou tu treina de menos, né? Então daqui a pouco uma sobrecarga que o clube não tá sabendo, né? Então assim... E do ponto de vista médico também, a gente está propondo uma reformulação, né? Não vai mais existir departamento médico e vai existir uma área de ciência e saúde, né? Onde a gente vai trabalhar de forma horizontal com os melhores capacitados assim, na nutrição, na fisioterapia, nos médicos, em todas as áreas, psicologia, né, psiquiatria, enfim, tudo na área da saúde, e um coordenador de ciência e saúde, né? E a gente quer gerar, inclusive, a gente tem o nosso conteúdo, né, assim, de dados científicos, de medir quando é que quanto um jogador, né, se lesiona ou não, né? Então trazia essa parte científica, né? Não dá para negar a ciência em todas as áreas, né? Esse é um ponto importante, né? Se associar com universidades, né? Fazer com que esse conhecimento, esse estudo, esses papers, né? Tragam resultados objetivos, mas isso tu não faz no dia 1, né? E talvez nem em 3 anos, mas talvez seja um legado interessante de deixar, de trazer mais a ciência para dentro do futebol. E eu escutei muita corneta, tá? Isso eu vou contar para vocês, porque guardadas as devidas proporções, assim, nas minhas passagens de 2016, como vice-presidente e de diretor, 18 e 19, falava de melhorar a estrutura, brigava por isso, né? E cheguei a escutar que isso não ganha jogo, que o time tal não tem. Isso em 16, né? Não tem, o time não tem. E o Grêmio ganhou a Copa do Brasil e Libertadores. E quando eu voltei, viu só,
precisa dessas bobagens, né? A gente ganhou. Então o título, ele tapa algumas coisas que são importantes, como às vezes as derrotas tapam coisas boas. E o pior de tudo foi em 2019, quando nós eliminamos o Palmeiras na Libertadores, né? Ainda escutei de novo, olha só, tem gente que acha que o Palmeiras é exemplo, que tem hoje em dia o CT mais moderno, recuperação de atletas, maquinário, né? Olha só, nós ganhamos do Palmeiras, nós eliminamos ele da Libertadores. Só que eu vejo o Palmeiras hoje e o Grêmio hoje. Entende? Quando tu tá no topo ali, é óbvio que nós vamos perder alguns jogos, algumas eliminações, até para quem a gente não deveria, né? Mas a gente vai estar sempre no topo e depois chegando, né? O Palmeiras foi bicampeão da Libertadores depois disso e tá disputando de novo, né? E a gente, né? Então a gente na verdade, o Grêmio, ele dependeu de uma noite maravilhosa do Cebolinha. E na nossa visão, eu entendo que trabalho de direção é colocar o clube ali entre terceiro a sexto colocado. Isso é trabalho Atlético Paranaense, né? E a gente sempre tem que estar por ali, né? Né? E a gente vai chegar nos títulos quando a gente tiver a sorte de ter na base um Luan, um Arthur, né? Um Cebolinha, ou a competência de trazer um Maicon, um Jeromel, um Kahneman. Achar, né? Achar uns exatamente. Isso é óbvio que a gente não vai ganhar todos os anos seguidos, assim, mas é obrigação do Grêmio estar sempre nessa faixa ali entre. Isso é trabalho de direção. Então, assim, e é o que todos os clubes fazem ali. O Palmeiras está sempre ali. O Flamengo está sempre ali. Se ele não ganha, ele vai estar em segundo, terceiro, quarto, segundo, terceiro, quarto, pum, um ano ganha, porque às vezes a competição se abre para ti, né? Isso tem muito, como foi uma Libertadores de 2017, ela se abriu pro Grêmio e a gente soube aproveitar, né? Então é isso, essas são as grandes modificações. A gente sabe que não é fácil. O Grêmio é uma associação civil que daqui a 3 anos pode mudar o presidente, né? Alguém vir lá e mudar tudo, mas eu acho que isso veio para ficar, né? E o Grêmio ficou para trás muito tempo, não se atualizou, achou que não era legal. O Kahneman, quando veio em 2016, foi fazer teste de esteira numa academia, porque a esteira do Grêmio estava quebrada. Imagina. Né? Então, assim, e não é porque não tinha, sabe? Não é porque não tinha dinheiro, porque acha que não precisa. Né? É claro, é uma esteira diferente, tá? Aquela que eles botam para respirar e medem cardio, mas na minha opinião, a gente tem que ter 8 dessas, tá? Aquelas que exagerando. Inclinar isso, mas o mais é que eles medem também, botam aquelas máscaras para respirar, eletrocardiograma, enfim. Eu até acho que de 16 para cá o Grêmio melhorou muito, mas está muito longe do ideal, assim, sabe? De equipamentos de recuperação de atleta, de prevenção, tem um estudo na Premier League que cada 100 dias que o atleta está fora, o time perde 1 ponto. A cada 200 dias o clube perde uma posição na tabela. Isso é estudo científico da Premier League. É isso que a gente quer trazer. A gente tem os dados nossos ali, né, para trabalhar, né? Então, aí vê, né? O Kahneman, quanto tempo ficou fora. O lateral direito, me esqueci o nome. Léo Gomes. Agora o Jonathan Robert também. Então, assim, coincidência ou não, nós precisávamos de uma vitória para não cair. Né? Para te ver como esse detalhe, um ponto, ele às vezes, mesmo na ponta de cima da tabela, uma posição na tabela significa 7, 8 milhões no final do ano, no Campeonato Brasileiro. O Grêmio teve muito desfalque do Borja, do Vijaçante, não sei se teve outros jogadores para seleções, né? E isso prejudicou o Grêmio, datas FIFA, que parece que ano que vem não vai ter, datas FIFA vão ser respeitadas, segundo o presidente da CBF. Torcemos para isso, né? Isso é importante para nós. Isso é importante também, mas também a gente sabia que existiam essas datas FIFA, né? E nós, por isso que eu acho que é uma combinação de vários fatores, né? Onde o Grêmio chegou. Acho que tem essa desprofissionalização, essa não acreditar na ciência, não investir em infraestrutura, achar que contratar jogador bom vai resolver no campo, somente isso. Aí tu erra, não sobra nada, né? Mas também, né, eu acho que a gente errou fora do campo nisso também, né? Contratar jogadores, primeiro, estrangeiro,
com idade extremamente baixa, que precisa de uma adaptação, né? Não fala a tua língua, que fazem um contrato da vida deles, vão para um clube muito maior e se assustam numa condição, o Grêmio lá embaixo na tabela, né? E eu passei por isso em 2010, então assim, cheguei a tentar, né, falar com a direção, dizendo, olha, tudo bem, respeito, mas eu acho que esse é o momento de contratar jogadores de 26 a 29 anos, que tá daqui a pouco na Série B, que vai sair, que jogou na quarta no seu time lá e no domingo pode estrear no Grêmio, que tá jogado, como a gente diz, com preparação física top, né? Tá no auge do momento dele, né? E foi assim que a gente fez com o Paulão em 2010, com o Wilson, com o Gilson, com o Diego Clementino, tudo jogador médio. Ô Guerra, lembra aquela vez nós inauguramos a cobertura do Beira-Rio com o Júnior Viçosa? O Júnior Viçosa foi um que a gente trouxe em 2010. Isso foi uma aposta que ele era um menino do Asa de Arapiraca, mas não fez gol em Grenal, mas podia ter se tornado não foi um grande centroavante aí do futebol brasileiro. Mas nos tiraram daquela... Ajudou a dar intensidade no que o time precisava. Porque qualidade a gente tinha. Rockenbach, Jonas, Fábio Santos, Lúcio, Douglas, Vitor, né? A gente tinha os jogadores chaves ali, né? O que precisava era uma galera que carregasse o piano, mas... Aí o ano passado eu entendo, né? Eu entendo, o Grêmio trouxe ali o Campas, que é um menino de 21 anos, que nem vou entrar na parte técnica, até acho que é bom jogador, mas é um jogador para 2023. Né, não para resolver a situação, não para resolver naquele momento. Vila Sante tá bem um pouquinho mais velho, mas agora que ele tá dando o retorno, né? Agora que a gente tá vendo que é um bom volante, né? Então demorou para se acostumar aqui, né? Mas levou um tempo, um estrangeiro, Paraguai, vem de um time menor e aí chega aqui, faz um contrato. Pô, tô no Grêmio, cara. Né? Jogando num estádiozão daqueles, numa pressão, né? O que eu acho que mais falta, na verdade, das últimas gestões, é a falta de criatividade mesmo. Porque desde sempre o Grêmio sempre foi criativo. É só lembrar que o Grêmio achou um reserva do Vasco lá, o Jardel, achou reserva do Flamengo, o Paulo Nunes. Aí, tempos depois, agora, a gente achou um Jeromel que tinha nome de shampoo, né? Que todo mundo fala, nome de shampoo, hoje é um ídolo pra nós. Então, isso de lancheirinha, Garopaba, né? É shampoo, é nome de xarope. Então a gente perdeu isso, acho, né? Dessa criatividade, de achar mas né, em 2016 a gente teve criatividade, né? Aí depende das pessoas, né? Exatamente. Pô, a gente fez 4 contratações ali, né? O Wallace Reis primeiro, né? E acho que foi bem enquanto jogou. Depois, quando veio o Renato, que eu soube que eles, né, se estressaram, acabaram passando adiante, e veio até o Diego, foi pro Vitória e trouxe um menino da base, depois foi vendido pro Manchester City. Diego Rosa, né? Mas o Wallace Reis jogou, a gente tinha problema na zaga, tomava muito gol aéreo, né, em 2016, ali quando eu chego. Trouxemos o Kahneman, né, que estava escondido, reserva no Atlas, parado. Exatamente. Né? Até aí eu acho que ainda era uma época criativa. O Edilson, que tinha sido campeão brasileiro com o Corinthians, e ele jogou todo o segundo turno, porque o Fagner estava lesionado. E trouxeram com pulso, porque a torcida tá pegando muito no pé do Edilson. Achavam que já é jogador, eu lembro disso. Em 2016 tava voando. O campeonato que ele faz brasileiro, e ele jogou muito no Grêmio, ali, né? E tem um que me corneteiam bastante, mas eu gosto dessa corneta, é o Negueba, né? Mas o Negueba, o que acontece? Era um pedido do Roger, né? E no começo a gente não via como uma necessidade, mas daí o Curitiba me liga e diz assim, eu quero o Edinho. O Edinho, né? Que foi do Inter. Então, a gente já tá em 16, né? Ele jogou até 2015, ele jogou, né? Que... Tá, então vai. Cara. Aí, pô, consegui. Eu faria essa troca até hoje, gente, com todo respeito. Não custou nada pro Grêmio, não aumentou R$1 no valor, né, nos salários, né? Ficou os mesmos valores.
e a gente teve uma possibilidade de acertar. E vou dizer mais, o Negueba jogou uma partida contra o São Paulo, 2-0, 2 gols dele. Exatamente. Se cada jogador do Grêmio der uma partida pro Grêmio, de campeão brasileiro. O Guerra, ele jogou um terço do campo ali, na diagonal. Nada. Qual corredor? Qual corredor? Corredor principal, no meio. Ah, não. E até tu falou sobre o Kahneman. Que bom que tu trouxe o Kahneman, que pra mim é um dos maiores argentinos da história do Grêmio, né? Então, eu até tem aquela fatídica entrevista dele, né? Que ele, parece que ele já tava... E eu acho que é bem de 2019. Parece que ele mesmo já tava vendo coisas que ele já tava indignado jogando. Assim, eu também, né? Fiquei 18 e 19 lá como diretor, né? Por isso que eu... me sinto com moral pra falar. Tem muita coisa que eu disse que não. Só que o Grêmio vinha de uma Libertadores, Copa do Brasil, né? E achavam que sabiam de tudo. Eles achavam que a maneira de administrar o futebol é a maneira que deu os títulos do Grêmio. Eu dizia assim, não, nós ganhamos apesar dessa forma de vocês entenderem a administração do futebol, porque o Grêmio é uma continuidade, gente, né? Quando chegou a atual direção, já estava lá o Jeromel, já estava lá o Maicon, né? Os meninos da base também já estavam subindo, e a gente conseguiu ajudar ali com o Kahneman, o Edilson e o Renato, né? Que tem o negócio virado pra lua, né? Também Como é que pode? Aí casou tudo. Mas achar que essa forma de pensar, de ligação direta entre CEO, né, o presidente, treinador, ou contratar lá por cima e achar que as pessoas do futebol têm que simplesmente dar entrevista e viajar junto, né, e que não consegue participar, né, acabou dando esse resultado, né? O que eu escutava, não, mas tá funcionando assim, é assim, nós ganhamos assim. Tá bem, mas né, isso não... Aí começava a criar os atritos, vocês viram, né, quantas vezes os jogadores, Renato, se manifestaram contra, né, o próprio CEO, contra a galera da, né, tinha uma divisão entre CT e Arena, entre vice-presidentes que estavam lá, né, que interferiam. Então acabou, essa é um dos, né, eu brinco que esse Titanic bateu no iceberg antes dos títulos, né, vai entrando água, uma hora afunda, não é nunca um erro, né, o Grêmio é muito grande. Para o Grêmio cair, é uma combinação. Sim. Por isso que eu afirmo. Não é por acaso, né? Só por citar uma coisa, né, tu acha, então, duas coisas. Tu acha que o ego foi o grande calcanhar de Aquiles do Grêmio nesse meio tempo? E outra, se tu for presidente, tu vai valorizar o teu cargo e de repente não vai querer pensar em algo mais, sei lá, ser um governador, alguma coisa assim? Eu prometo aqui que jamais terei um cargo público desses. E sou contra isso. E acho que muito do que né, muito do discurso era porque se almejava um cargo lá na frente, inclusive esse com a Arena, viu? Isso é um discurso bacana pra torcida, né? Vamos comprar. E na verdade, só quem saiu aí prejudicado desse discurso foi o próprio Grêmio. Né? Então, isso eu prometo, jamais vou usar o Grêmio e prometer ótimo isso pra... muito importante. Tá? Ótimo mesmo. Não vou... Porque tem que valorizar, o presidente do Grêmio, imagina você... A cabeça tem que estar ali, né? Poxa, cara, é incrível, é algo incrível. Imagina ser presidente do Grêmio. Nossa, cara. Sempre que o Grêmio foi prioridade, né, a gente chegou nos objetivos. Quando ele deixou de ser prioridade, tanto para presidente, para treinador, para jogador que já ganhou, aí que começam os problemas, né? Por isso que é o comprometimento, né? Tem que ser bom tecnicamente e estar comprometido com a causa ali. Senão, pode ser quem for, cara. Pode ser o Renato, pode ser o Jeromel, pode ser o Guerra, fulano de tal, tem que, minha opinião, tem que vazar. Né? Com certeza. Tem que vazar. Então, o Grêmio tem que ser a primeira coisa de todo mundo, e mesmo dos funcionários lá dentro, né? O Grêmio não é bico de ninguém. O Grêmio tem que ser o fim, né? Então, enfim, isso é profissionalização, né? Com certeza. Guerra, tem um nome de um jogador que a torcida toda tá pedindo e surge rumores.
Até surgiu teu nome, mas acredito que foi fake news, o pessoal falando. Tem muita gente largando fake news, botando palavras na minha boca, né? Tem muita timeline aí falando isso. Inclusive, exatamente. Eu queria falar sobre as ameaças também que o Guerra recebeu. Mas enfim, segue aí tua... Aí tem um nome de um jogador, daí mesmo sendo fake news, a gente queria saber a tua opinião. Marcelo Groi, é um nome que tu cogita contratar pro ano que vem? Eu vou te responder primeiro que eu já disse antes, né? Eu não poderia aqui na qualidade isolada de um candidato a presidente decidir nenhum jogador, né? Sim. Eu preciso falar com o meu treinador, com o meu vice de futebol, com o meu executivo de futebol e toda essa equipe que está lá, falar com o treinador de goleiros, ver a condição dos meninos, né? Analisar uma questão se é bom ou não pro Grêmio trazer um outro goleiro antes de falar em nome, tá? Agora, eu trabalhei com o Marcelo Groi as 3 passagens do futebol. Em 2010 ele era um menino lá, reserva do Vitor. 2016, né? Onde ele dá uma entrevista dizendo que é a maior crise que ele já tinha vivido, e olha que o Grêmio já tinha disputado a ponta de baixo algumas vezes. E depois nessa passagem aí, 18 e 19, no primeiro ano especialmente, né? No 18, é um baita de um cara, um excelente profissional, muito bom tecnicamente, comprometido, né? Então, assim, é óbvio que eu trabalharia com ele. Agora, se eu contrataria ele, eu tenho que passar por toda essa análise, né? No Grêmio não pode ser também um local da galera, todo mundo que quer voltar, não, vem, assim, sim, né? Sim, não, com certeza. A gente tem que competir, gente, né? É futebol, e futebol é competição, tá? Então assim, é um nome que tu cogita, tipo... Não é cogitar, eu acho que é um nome que se encaixa no sentido de comprometido. Sim. E bom tecnicamente. Agora, né, eu não cogito ninguém. Sem conversar antes. Sem conversar com essa galera. Até porque o ano que vem, a gente voltando pra Série A, espero que tudo dê certo, nós vamos ter, né, a torcida vai ficar muito ansiosa também. E a gente vai precisar de eu acho, é a opinião, eu acho que a gente vai precisar de um goleiro experiente. E experiente ídolo, a torcida vai ter um pouco mais de paciência. Por isso, na minha opinião, o Marcelo Groi é o cara. Pode ser, pode que... Né, Mas daí depende do treinador. Depende também de treinador. A gente não... E de novo, é patrimônio do clube esses jogadores. Então, assim, eu respeito todo mundo que veste essa camiseta. Vocês falam às vezes do Diego Barbosa, de alguns jogadores que a torcida pega no pé, né? Mas tudo que a gente falar agora aqui, o que vai acrescentar, né? Acrescentar o cara ficar, agora chegou, seja ele quem for, agora chegou o dirigente que me criticava no rádio, né? E aí vai criar um clima ruim. Isso pode levar a rompimento de contrato. Rompimento de contrato, existe indenização. Então eu não estou pensando no clube se eu fizer isso, né? Certo. E eu penso só no clube. Então a gente tem que, o Grêmio tem contrato, o Grêmio vai respeitar o contrato com todo mundo que tem. E assim, olhando no olho, cara a cara, conversando, a gente vai chegar acho que não tem mais espaço, acho que tem, vamos tentar, tamo junto, confio em ti, ou é melhor seguir outra vida, e aos poucos, né, fazendo essa modificação, né, sem queimar, sem jogar as pessoas aos leões, né, sem tentar achar culpado para tudo isso. Então hoje o recado, até pro pessoal que tá assistindo, se virem antes de tu ser eleito, né, qualquer nome de jogador, treinador, não foi tu que falou, porque tu vai conversar depois. É óbvio, que isso aí, muito bem lembrado isso. Tem muita timeline aí botando coisa na minha boca, nomes de treinadores, nomes de jogadores. A gente viu bastante. Às vezes eu acho até que querem ajudar, sabe? Mas não adianta, não é verdade, tá? Mas eu tenho que ser correto, né? Eu sempre tive essa postura. Senão depois vão te cobrar daí por algo que tu não falou, né? E daí vão chupando, né, a notícia de alguém que deu, e chega, quando vê, isso repercute, né? Uma mentira falada 50 vezes vira verdade, né? Então, não tem... o que eu tenho sim contato são com profissionais que vão compor esse vestiário, né? E Guerra, tu tem sofrido, essa parte positiva, às vezes a torcida bota um nome de Marcelo Groi, é uma coisa positiva, mas e essas ameaças aí que a gente viu que tu parece que o que tá acontecendo, tá incomodando? Assim, já passou, né? Já foi encaminhado para quem, né, para as autoridades, para os
os caminhos legais. Só que a gente achou importante divulgar até para, né, mostrar que essas coisas não podem ficar, né, impunes, né? Então, assim, foi uma específica, já foi encaminhado. Isso não é a torcida do Grêmio, pelo contrário, tem sido muito bem recebido. E de novo, né, somos todo mundo gremista, mesmo quem não votar em mim, vai continuar tendo meu respeito se for gremista, não tem nenhum problema. Claro. Se eu perder, eu vou pra minha casa na bandeira, vou continuar torcendo pro Grêmio, né, não tem... agora, tem alguns que levam pro outro lado, né, então, infelizmente, isso acontece, não foi a primeira vez, não sei se vai ser a última, espero que seja, né, mas se acontecer... os encaminhamentos acontecerão legais e vão até as últimas consequências. Eu não posso deixar ficar, né, esperando para ver se o cara, se é brincadeira ou não é brincadeira, né? Uma missão ao advogado, os caras são inteligentes. É verdade. Ô Guerra, eu queria entender o que tá acontecendo entre as chapas ali. Cada um tá querendo impugnar o outro. Chapa 8, chapa 7. Me conta dessa rivalidade interna. Tudo gremista, vamos pra eleição, vamos pro pátio, vamos competir. Quem ganhar, vence o melhor, né, Guerra? É isso? Democraticamente falando? Claro, claro. O que eu vou te dizer isso? O que tá acontecendo? Primeiro assim, né, isso é um assunto que deveria tramitar em sigilo, né, dentro da comissão eleitoral, né? Isso foi pra rua porque alguém quer trazer essa discussão, né? E quem quer trazer a discussão é quem tá atrás, né? Quem quer... obviamente que há uma vantagem, imagina se me impugna a chapa inteira, né? Não tem o menor cabimento essa impugnação feita, isso eu posso garantir, só que traz a discussão, né? E traz né, de que eu, como era conselheiro, não poderia ter me candidatado novamente ao conselho com mandato em vigor. Ele fala de ética, nenhum da chapa deles pode amarrar meu sapato falando de ética, né? Mas assim... Mas de qualquer forma, né, eu renunciei porque acredito no projeto, e renunciando está resolvida a questão. Até porque existe precedente, né? Já houveram 2 outras pessoas que no passado, com mandato em vigor, se elegeram. O Grêmio tratar eu diferente agora seria casuísmo, né? Então não sei qual é o medo, né, os caras estão com medo, tá? Óbvio, né? Então, assim, mas eu entendo, né, que eles façam e que eles tentem divulgar e tentam... A tática agora, infelizmente, tá em bater em mim. E quem tá atrás, isso é uma tática eleitoreira, tá? E simples. Já da minha chapa que fez, não impugnou a chapa deles, né? Existe... foi uma construção feita, o que a gente dentro... E aí, né, eu sou cabeça, mas são centenas de pessoas atrás de mim também. Então, às vezes a gente também não controla todas as, né, as medidas. Acharam por bem, né, fazer essa impugnação ao 7 que a chapa 7 está utilizando, porque tem no regulamento tem um impedimento que não pode usar a imagem de profissionais contratados pelo clube. Tá? E nessa mesma eleição, a comissão eleitoral pediu para a chapa 2, né, que usou a imagem do Diego Souza e do Tassiano, depois do último jogo contra o Vasco, que fez o gol, né? E aí a comissão eleitoral diz, não pode usar a imagem de jogador ou profissional contratado, de ninguém contratado pelo clube. Bom, o 7 aquele usado foi uma identidade visual que o Grêmio criou para identificar o Renato. Os produtos do Grêmio, né, o 7 eterno, eterno que o T era o 7 aquele, somente aquela forma de estilização do 7 identifica, foi uma identidade visual para identificar o Renato. Quando tu pega aquele 7 e usa no teu material de campanha, nos parece, né, salvo o melhor juízo, ele falou como advogado, tu tá identificando o Renato, não diretamente, não é a imagem do Renato ali, mas então foi feito isso, que a gente não é impugnação de chapa deles, todos são bem-vindos a concorrer contra nós, ninguém quer impugnar ninguém deles, a gente só acha que eles estão usando a imagem do Renato na chapa na chapa 7, né? Até é o que se comenta, né? Nos posts, todos comentam, é o número certo, é o número do Renato. Viu? Então eles já circula assim, isso. Mas beleza, se a comissão achar que indiretamente pode, que não pode diretamente com a cara do Renato, também não vou.
eu, né, não faço nenhum cavalo de batalha nisso. Eu quero ir pro pátio com eles mesmo. Quero debate também. Não tem, esse momento vai chegar, né? E não adianta correr. Isso aí. E Guerra, tem uma área do Grêmio que a gente sempre fala muito e critica, que é o marketing, né? E principalmente uma coisa que a gente parou de ver é o Grêmio jogando jogos amistosos, né? Internacionais. A gente queria saber se tu tem ideias de o Grêmio expandir, fazer jogos ou participar de competições assim, de pré-temporada. Vamos começar assim. Bom, pré-temporada. A melhor pré-temporada é na nossa casa por causa dos equipamentos, campos. Então eu participei de pré-temporadas ali em Bento, em 2009, 2010. É muito legal o astral, mas é legal para dirigente, viu? Para jogador, tu fica longe da tua família, tu já viaja o ano inteiro, né? As pessoas não se dão conta disso. E tu não tem os equipamentos necessários para uma boa preparação, né? Que tu tem o teu CT, tem teus campos, né? Tem no hotel tudo é meio, né? Ainda mais em um hotel assim do interior que não tem tanta infraestrutura. Mas, né? por exemplo, até tu diz de deslocamento e tal, mas trazer clubes de fora pra cá é muito complicado? A logística, a burocracia. Aí não sei se eles teriam interesse também por causa dessas questões, né? De ficar longe do CT deles, de uma melhor preparação. A questão dos amistosos internacionais é falta de data, né? Não bate, né? Não também bate e há uma penalização muito grande se tu viaja e deixa teu time B aqui jogando uma competição, né? Porque hoje, né, eles pagam para ver o melhor do Grêmio. E a gente aí esvazia a competição, vai jogar torneio internacional. Aí é complicado. Mas eu sinto saudade desses torneios. Até com o clube argentino, nem só europeu, mas até argentino, uruguaio. Fazer bastante ali com o Nacional também, que o Grêmio tem bastante amizade. Isso. Mas tu perguntou outra coisa além do... Marketing. Do marketing, né? Bom, eu trabalho com propriedade intelectual, né? Eu trabalho com marca também, né? Então, assim, eu participei desde o início da implementação do licenciamento no Grêmio e também dos contratos de direito de imagem, né? E sustento de que o contrato de direito de imagem do Grêmio não é simplesmente para pagar menos imposto. E eu sempre dei de exemplo lá atrás, quando era do jurídico do Grêmio, mesmo quando o Renato voltou em 91, né? Eu era Grêmio e o Grêmio jogou a primeira partida contra o Guarani de Venâncio Aires, se eu não me engano. O Olímpico foi para 30 mil pessoas, era um jogo que era 3, 4 mil pessoas, né? Já te vê como isso é imagem, gente. Não é se ele vai jogar, não vai jogar, se ele jogou bem ou jogou mal, que é ali a profissão dele de jogador, né? Só que acho que a gente explora mal isso, né? Vocês estão aqui com todo respeito, porque o Grêmio não ocupa esse espaço, né? Nós somos o detentor do conteúdo, né? Tu imagina eu pegar lá minha galera, assim, Renato, todas as grandes empresas de comunicação pagariam e querem dar uma entrevista coletiva com o Renato, com o Jeromel, com o Kahneman. Eles são nossos, gente. Sim. Então isso tem que estar no contrato e tem que exigir, olha só, vamos fazer 2 vezes por ano, uma vez por ano, uma entrevista de 1 hora contigo, Renato, com o Kahneman, com o Jeromel, com o Maico, com o Edilson, com o Marcelo Groy, ou até com ex-atletas mesmo. Isso aí, isso é conteúdo, gente. Com certeza. Isso é marketing, isso, né? E são várias pequenas coisas que somadas junto podem dar um belo diferencial. Quando a gente começou lá atrás, também escutava a corneta, vai licenciar caneta, chaveirinho, isso vai dar uma meia dúzia de reais. Olha, hoje o licenciamento do Grêmio é 1 milhão por mês. Né? São 12 por ano, quer dizer, já é uma folha. Já é um mês de folha. Então se a gente conseguir duplicar isso, né, com outras... e aí já dá para misturar um monte de coisa, a gente sabe, o time master, time sênior, e tu ter, né, e tu explorar aí que tá lá o Carlos Miguel, o Mazzaropi, o Baidec, né, continuam sendo ídolos, campeão do mundo e jogando. Para eles pode ser pouca coisa, mas para nós, no contexto, juntando tudo isso, acho que além de tu dar um sentimento de pertencimento, né, ao torcedor e poder colecionar e poder adquirir, né, vai dar uma receita
uma receita interessante, mas é um trabalho de médio e longo prazo também. Eu também tenho até uma crítica para fazer, e se caso seja eleito, para passar para a equipe de marketing até a questão das coletivas, o conteúdo do canal do Grêmio, que o Grêmio é um dos maiores clubes do Brasil, e a gente vê, comparado, por exemplo, com todo respeito ao Vasco, mas o Vasco tem uma qualidade absurda no seu canal do YouTube. Tu chega lá na live do Grêmio, microfone estourado, câmera às vezes com todo pixelado, qualidade horrível, conexão travando. A gente vê, meu Deus, parece que a gente tá em 2005, acabou de começar a internet, entendeu? Horrível, e é só com o Grêmio que eu vejo acontecendo isso. Tu sabe que eu sempre sou de que o Grêmio, a rádio do Grêmio por muito tempo foi a segunda mais escutada, não sei agora, só perdia pra Gaúcha, né? Então eu acho que tinha que ser a primeira, tinha que contratar os melhores profissionais, sejam ele quem for, e, cara, a gente é gerador do nosso próprio conteúdo, inclusive daí não vai ter né, tu pode até, enfim, crítica vai ter, mas não vai ser aquelas que a gente às vezes está acostumado, né, de depreciativas, né? Só que também acho que o Grêmio o CNPJ, o Grêmio comprar os equipamentos, investir, isso aí tem que fazer. O Barcelona, eu li agora, disse que o Lewandowski foi comprado com 20% da Barça Studios. Diz que eles botaram, eles venderam a Barça Studios. O que é a Barça Studios? Barça Studios tu gera o teu conteúdo e tu vai explorar esse conteúdo por determinado tempo. O conteúdo é do clube, mas tu vai explorar por determinado tempo. Então eu acho isso, tem que achar um parceiro, né, que queira lá botar, Grêmio, vou te dar X mil reais aqui e eu quero explorar isso aqui, eu vou contratar o fulano, ciclano, beltrano, uma equipe massa, né, para poder gerar conteúdo, para fazer as transmissões dos jogos, para fazer programas de YouTube do Grêmio. Você sabe que isso rende, né, gente? Monetiza, ainda mais sendo do próprio Grêmio. Né? O exemplo ali do Baldasso é isso, do nosso co-irmão, né? Eu acho que ali o problema é que depois ele saiu e a conta era dele, né? A conta tem que ser do clube, né? E aí ficar com todos os capitalizando isso. Tem muita coisa para ser feita no marketing, tem um plano bem interessante desenvolvido ali com subatividades embaixo, com supervisores, né? Comercial, comunicação, mais, né, mais amplo do que atualmente é. Que bom. Ô Guerra, e o Grêmio saiu da FM, infelizmente. Terias alguma cogitação, até quem sabe uma parceria para voltar esse dial da Grêmio Rádio? Tinha o Grêmio Rádio da FM, saiu da FM. Uma grande perda para nós. Se eu dissesse que tenho, eu estaria, né, mentindo. Não tenho agora, mas acho que não é difícil de achar isso se o Grêmio tiver interesse, né, em investir nessa área. E eu tenho interesse em investir na comunicação do Grêmio por outra razão muito importante que a gente não comentou ainda. O Grêmio é uma empresa exposta do ponto de vista de comunicação. O que é exposta? A gente fala em Grêmio 24 horas por dia. Se eu perguntar para vocês quem é o diretor de marketing da Gerdau, da Ipiranga, da Vale, vocês não sabem, né? Mas a gente fica falando aqui do Grêmio, do Inter, de outros clubes assim, né? Então os clubes de futebol são empresas expostas. Se a gente é exposto a toda hora na mídia, tem rádios que falam 24 horas, vocês, né, da mídia independente, e todo dia tem uma mini crisezinha, então a gente tem que investir em profissionais de comunicação interna que consiga, né, coordenar toda essa galera, né? E não simplesmente contratar qualquer um a qualquer preço. Não, faz essa parte aí, né? Essa é a famosa, de novo, profissionalização, né? Que legal, que já pensa nisso. E até a questão de transmissão de jogos, né? Mudou a lei e a gente agora pode transmitir os jogos a longo prazo. Tu pensa que o Grêmio vai poder transmitir, de repente, não sei se a gente vai continuar usando a nossa plataforma de streaming lá, o Grêmio Play, ou no próprio canal do YouTube. Tu pensa nisso no futuro? Quem sabe transmitir os jogos com imagens no futuro do Grêmio? Claro, pode ser, né? Isso a gente tem que ver os contratos, né? Mas são contratos, o Grêmio vende esses direitos, né? E esse é um dos grandes... uma das grandes receitas do Grêmio atualmente é a venda de transmissão dos seus jogos, né? Mas tudo é possível. Né? Eu acho que a gente tem que explorar melhor os nossos conteúdos. Isso sim, né? Principalmente os nossos atletas aí no que diz respeito à imagem deles, já que eles estão contratados, né? Isso está
já tá no bojo da contratação deles. Perfeito. E agora vamos pro nosso quadro Tic Taca Copeiro. O Tic Taca Copeiro, só pra quem não sabe, nossos convidados aqui, a gente pergunta uma palavra e o convidado prossegue. Então lá, Guerra, começando aqui então. Peraí, a gente imitou a Marília Gabriela. Todo podcast ele vai falar isso. A gente imitou, tentando entender mesmo. A gente imitou a Marília Gabriela. Lembra que a Marília Gabriela falava assim, um sonho. Daí o cara respondia. E ele tá fazendo o Marcos de Vargas, né? Rede! E agora é a nossa versão da Marília Gabriela. É isso aí. É o tic-tac. É o Tic Taca Copeiro. É isso aí, um novo quadro do Papo Copeiro, pessoal. Inédito. Então, Guerra, pra você, um jogo inesquecível do nosso imortal tricolor. Grêmio e Hamburgo. Grêmio e Hamburgo. 1983, 2 gols do Homem-Gol, do Renato. O seu maior ídolo no Grêmio. É o Renato. Pô, obrigado, hein? Romildo Bolzan foi Foi um bom presidente. um sonho pra você, Guerra. Ser presidente do Grêmio e ser campeão com ele. E pra finalizar, o Grêmio é pra ti? Minha vida. Então tá, show de bola. Esse é o quadro Tic Taca Copeiro com Guerra. Pessoal, bora aí. E não imitamos a Marília Gabriela. E não vai ter imitação. Só pra avisar. Pessoal, finalizando então mais um episódio de Papo Copeiro. Antes que eu me esqueça, porque na verdade já esqueci no início, falar dos nossos patrocinadores, né, gurizada? Primeiro... A gente tá com um candidato, não é? Sempre, né? Então a gente tá meio assim, ó. A gente acabou esquecendo do patrocinador, então a gente vai falar agora. A gente tem aqui o nosso logo do Papo Copeiro, que foi feito pela Multiled Neon. Querem um logo desse pra sua festa, seu podcast, qualquer evento? Cara, entre em contato com eles, vai estar a rede social deles aqui embaixo, o Instagram, @multiledneon. E também temos o Carlos Cristiano aí, o Cultura Gremista, que nos patrocinou e é um cara, o maior colecionador de Grêmio acho que do mundo, né, velho? Eu falo do mundo porque, cara, eu não conheço o outro. Eu acho que ele tem mais coisas de Grêmio do que o próprio museu do Grêmio. É um negócio absurdo o memorial que ele tem. Então vai estar aqui a rede social dele. Acho que ele tem TikTok, Instagram e o YouTube. Então vai estar tudo aqui no link na descrição pra vocês acompanharem tudo por lá. É isso aí. Muito obrigado. Salve, Guerra! Aí, pessoal, palmas! Grande Guerra! Não, obrigado vocês pela oportunidade de estar aqui. É sempre bom falar de Grêmio. Contem comigo aí, eleito ou não. Se não for eleito, vem com a gente lá Aí vamos lá pra Laje lá, tomar uma serva, comer uma carne. E se for, Grêmio estiver. E se for eleito também. Também. Se for eleito, pô, abre as portas lá. Aí mais ainda. Não esquece da gente. Esquecer nunca. Só tem que se comportar como presidente. Né? Tá certo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Deixa o like, comenta, compartilha também, que tem bastante conteúdo aqui, né? Então, quanto mais gremistas souberem, melhor. Valeu, um abraço pra todo mundo. Tchau. Abraço. Eita. Papo Copeiro, o podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio.